Bom dia, pessoal do segundo ano do Colégio Tera. Eu, professora Kátia Regina, com a disciplina Matemática 2, frente E, o módulo E18. Vamos falar um pouquinho sobre equações algébricas, enfatizando as raízes imaginárias e racionais. Quando é que nós temos, então, essas raízes imaginárias de uma equação, né? Essa equação, ela é formada por ANZ elevado a N, mais a N menos 1 elevado a menos 1, até nós chegarmos a um termo A0, é um termo que não possui a incógnita Z, e como é uma equação, ela será igual a zero. Então, daí nós temos uma equação, que ela pode ser uma equação simples de números reais, ou ela pode ser uma equação de números que vai ser inserido ali números, as raízes serão números imaginários. Bom, nós precisamos nos ater em algumas observações. Por exemplo, se o número imaginário é raiz de multiplicidade de m, uma equação algébrica de coeficientes reais, então seu conjugado também é raiz de multiplicidade dessa equação. O que significa isso? Eu tenho uma equação, como eu já mostrei para vocês. Se ela é uma equação de z elevado a n, n é o maior grau, então esse grau identifica a quantidade de raízes que nós teremos. Se eu disser para vocês que i é uma raiz, também o seu conjugado é raiz. Se eu tenho 2 mais i como raiz, o seu conjugado, que é 2 menos i, também é raiz, é uma possível raiz dessa equação. Outro item importante que a quantidade de raízes imaginárias de uma equação algébrica de coeficientes reais é sempre par. Então, raízes imaginárias, justamente pelo que nós falamos anteriormente. Se ele admite um número imaginário como raiz, consequentemente o seu conjugado também é. Por isso que ele está falando na quantidade par de raízes. Se uma equação algébrica de coeficientes reais tem grau ímpar, então a equação admite pelo menos uma raiz real. Então, se meu índice aqui é 3, vai admitir uma quantidade ímpar de valores, então pelo menos uma delas é um número real, tá bom? E as outras duas imaginárias. Lá no livro de vocês tem uma observação quando refere-se a raízes racionais. Então, o teorema das raízes racionais não garante a existência de raízes racionais, mas mostra como obtê-las caso existam, por meio de um conjunto de raízes racionais na forma P sobre Q, em que P são os divisores do A0, aquele termo que não tem a incógnita, e dos divisores de Q, que é o AN, o primeiro coeficiente. Coeficiente sem incógnita e primeiro coeficiente. Se nenhum, mais outra consequência, se nenhum dos possíveis valores de P sobre Q for raiz de uma equação de coeficientes inteiros, então essa equação não admitirá raízes racionais. Essas raízes serão irracionais ou imaginárias. Mais uma consequência. E se o AN é mais ou menos 1, os demais coeficientes são inteiros. Então, todas as vezes que o A for mais ou menos 1, os demais coeficientes são inteiros. Então, e os demais são inteiros, então a consequência está aqui. Então, a equação não admite raízes fracionárias, podendo admitir raízes inteiras, que serão os divisores de A0. Isso vai ajudar a gente a resolver alguns exemplos agora. Resolvendo agora o exemplo número 1, que diz assim: resolva a equação 3x ao cubo menos 7x ao quadrado mais 8x menos 2 igual a 0, sabendo que 1 mais i é uma de suas raízes. Então, se ele falou que 1 mais i é uma de suas raízes, o que a gente já determinou anteriormente? Que o seu conjugado também é raiz. Então, nós temos, como x é elevado à terceira, nós temos 3 raízes. O número que ele falou pra gente que é raiz, 1 mais i, o seu conjugado e o r, que é a terceira raiz.
Por Girard, aquelas regras de Girard, a gente tem o seguinte, que a soma das raízes é igual a menos b sobre a. Soma das raízes menos b sobre a. Primeira raiz mais segunda raiz mais terceira. Menos i com mais i eu posso cortar. O que vai sobrar? A terceira raiz, 1 mais 1, 2. Igual a 7 terços, porque menos vezes menos mais. Vou passar esse 2 para lá, tirar o mínimo e vou descobrir que minha terceira raiz é 1 terço. Então, nós temos as raízes 1 mais i, 1 menos i e 1 terço. Então, essas são as 3 raízes da equação. No exemplo número 2, exemplo resolvido do livro de vocês, ele pede para resolver a equação x à quarta menos 3x à terceira, mais 3x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a 0, sabendo que i é uma de suas raízes. Então, se i é uma raiz, o seu conjugado também é. Então, nós temos 4 raízes. I menos i, a raiz 1 e a raiz 2. Somando, temos 4 raízes. Então, por Girard, a soma das raízes é igual a menos b sobre a. Menos b sobre a. Então, a soma menos i com mais i corta, raiz 1 mais raiz 2 igual a 3. E o produto das raízes é igual ao último termo, o an, dividido por a1. Então, vai ser o produto, né, aqui, menos i vezes i vai dar menos i ao quadrado. I ao quadrado é menos 1, então vai dar 1. 1 vezes R1 vezes R2, ele mesmo. E nós temos agora um sistema com essas duas raízes. Isolei aqui o R1, joguei na segunda equação, encontramos uma equação de segundo grau. Nessa equação de segundo grau, menos R2 ao quadrado, mais 3R2, menos 2. Eu descobri como valor de R2' e do 1', 1 e 2. Quando eu pego o valor de 1, vou substituir a minha equação, 3 menos 1, 2. E quando eu substituo por 2, 3 menos 2, 1. Então, eu descobri que, quem são as minhas raízes? I menos I, 1 e 2. Então, essas são as 4 raízes da equação. E aqui no item 3, no exercício 3 resolvido, ele quer saber as possíveis raízes inteiras da equação algébrica. Então, as possíveis raízes inteiras são os divisores, né, de 4, de menos 4, e os divisores de 1. O 4 é o menos 4 é o A0 e o 1, ele é o AN. Então, quais são os divisores de 1? Mais ou menos 1. E os divisores de menos 4? Mais ou menos 1, mais ou menos 2 e mais ou menos 4. Divisores, né, quem vai dividir o menos 4 e dar número inteiro. Então, esse é o conjunto possíveis dos divisores. Da mesma forma, eu vou resolver o exercício 4. Ele quer as possíveis raízes racionais dessa questão. Então, eu vou ter a forma P sobre Q, e essa forma P sobre Q, ele vai me dar o valor dos divisores. Quem é o P? O P é o A0. A0 é o primeiro termo. E o AN é o quê? Desculpa, falei o contrário. O A0 é o menos 2 e o AN é o primeiro termo, é o 3. Quais são os divisores de 3? Mais ou menos 1, mais ou menos 3. Quem são os divisores de menos 2? Mais ou menos 1, mais ou menos 2. Só que as raízes, elas vão estar no formato de P sobre Q. Então, quais as possibilidades que eu tenho? P, que é 1 sobre Q. Então, pode ser 1 e pode ser 2. 1 sobre 1, 1 sobre 3. 2 sobre 1, 2 sobre 3. Considerando os positivos e os negativos. Então, nós temos 4 vezes 2, 8. 8 possíveis raízes. Para saber quais são as raízes, eu vou substituir cada um desses valores, 1 ou menos 1, 2 ou menos 2, na minha equação inicial. Então, mais uma vez, eu descobri quem é o A0 é o meu P, o AN é o meu Q. E vou descobrir quais são os divisores deles e colocar no formato P sobre Q. O meu P pode ser os divisores de menos 2, que é 1 e 2, mais ou menos 1,
mais ou menos 2. Então, eu vou colocar no numerador. Então, eu tenho a possibilidade de 1 no numerador ou 2 no numerador. Isso considerando positivo e negativo. Quem vai ficar no denominador? São os valores de quê? Que pode ser mais ou menos 1 e aqui mais ou menos 3. Depois eu vou colocar a outra, são essas 4 possibilidades, né? Na verdade, possibilidades positivas e negativas. Depois eu vou colocar o denominador 3 também. Bom, então esse foi o exemplo 4 e vamos fazer aí alguns exercícios. E eu estou no mural à disposição de vocês.